Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Como é maravilhoso ter a oportunidade de estudar as Escrituras. Eu sou tão feliz por termos as obras padrão e podermos estudá-las e lê-las. Também aprecio tanto a Lia Rona, a mensagem dos profetas que vem nas conferências, nas outras edições. E isso é maravilhoso, ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o reino de Deus na Terra. E dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio 104. A igreja passava, os membros da igreja, por grandes provações, tribulações, porque a perseguição estava intensa. E ao mesmo tempo, também a igreja estava cheia de dívidas. A igreja, o Senhor tinha revelado que se estabelecesse a ordem unida. Do sistema da ordem unida, os irmãos entravam através de um convênio de consagrar tudo que tinham. Eles consagravam tudo, recebiam uma parte para sustento próprio da família, o excedente todo ficava num fundo, que era para comprar terrenos, publicação de livros, enfim, e auxiliar os pobres. E cada vez que eles iam ganhando mais, o excedente eles iam depositando neste fundo. E as pessoas entravam nesta ordem unida através de convênios. Mas aqui, o Senhor, em Doutrina e Convênio 104, o Senhor descontinua naquela época a ordem unida. Vamos ler um pouco aqui, eu vou explicando, tá bom? Então vamos lá. Isto é minha sabedoria, no versículo 11, 104, 11. Isto é minha sabedoria. Portanto, dou-vos o mandamento de que vos organizeis e designeis a todo homem sua mordomia, para que todo homem me preste contas da mordomia que lhe for designada. E aqui, quando estava falando da ordem unida, então os membros que faziam parte dessa ordem começaram a receber algumas partes, algumas porções, para que pudessem continuar. E o Senhor chamou que era mordomia, cuidar disso, cuidar daquela parte que o Senhor tinha dado. Interessante que essa aplicação de mordomia se aplica a todos nós, em nossos dias. Eu separei aqui uma citação do presidente Kimball. Ele diz assim, na igreja, uma mordomia é um sagrado encargo espiritual ou temporal, porque somos responsáveis. Como tudo pertence ao Senhor, somos mordomos de nosso corpo, mente, família e propriedades. Quem exerce um domínio justo, cuida dos seus e ampara os pobres e necessitados. É um mordomo fiel. Fim da citação. Então, talvez a gente, falando de mordomia, já imagine em coisas temporais, né? Terrenos, propriedades, coisas assim, mas também das coisas espirituais. E o profeta de Deus, o presidente Kimball, nos orientou como nossas mordomias, nosso próprio corpo, nossa mente. Interessante, né? E nós vamos ter que apresentar diante do Senhor. E aqui o Senhor fala assim, sobre as mordomias e tudo, ele diz assim no 14, né? Eu, o Senhor, estendi os céus e formei a terra, obra de minhas mãos, e todas as coisas que neles há são minhas. No 15, e é meu propósito suprir a meus santos, pois todas as coisas são minhas. No 16, mas é necessário que seja feito a meu modo, eis que este é o modo que eu, o Senhor, decretei. E mesmo hoje, no auxílio aos necessitados, tem a maneira do Senhor de ajudar. Muito bem. E no 17 fala, pois a terra está repleta e há bastante de sobra. Sim, preparei todas as coisas e permiti que os filhos dos homens fossem seus próprios árbitros. Então a terra está repleta e é o suficiente para todos nós. Muitas pessoas, às vezes, ensinam que limitar o tamanho das famílias, porque então teríamos uma qualidade de vida melhor. Mas o Senhor fala, a
terra está repleta e de sobra. Então há um propósito para trazer os filhos de nosso Pai Celestial a este mundo através de nossas próprias famílias, e para que possam ter um corpo e passar pela experiência maravilhosa da mortalidade. Muito bem. Eu havia comentado no começo que essa ordem unida, quando ela tinha sido estabelecida, e o Senhor, então, quando dissolveu, fez com que partes fossem dadas aos membros que faziam parte deste convênio, e eles eram chamados de mordomos, então. Existia, só para nós sabermos, em Kirtland, Ohio, a Ordem Unida, e também existia no Missouri, em Independência, em Sião, a Ordem Unida. Mas o Senhor havia, então, dissipado, elas deviam agir separadamente. Só para nós entendermos um pouquinho. E quando o Senhor, então, começou nessa sessão, quando você lê, você vai observar que o Senhor fala o nome dos irmãos que faziam parte e dava uma porção de terra ou alguma coisa para que eles pudessem tomar conta. E então, em todos eles, logo depois o Senhor falava assim, como por exemplo, quando o Senhor falou a Sidney Ringo, daí no 23 fala assim, e multiplicarei suas bênçãos se for humilde perante mim. Observe que a todos os irmãos que recebiam uma mordomia, o Senhor falava, no 25, por exemplo, e se ele for fiel, multiplicarei suas bênçãos, e as de sua semente depois dele. No 31, e se forem fiéis, eis que os abençoarei e multiplicarei suas bênçãos. No 33, e se forem fiéis, multiplicarei suas bênçãos e as de sua semente depois deles. Sim, uma multiplicidade de bênçãos. No 38, se for fiel, derramarei sobre ele uma multiplicidade de bênçãos. No 42, e se for fiel na obediência aos mandamentos que lhe dei, multiplicarei suas bênçãos e as de sua semente depois dele. Sim, uma multiplicidade de bênçãos. No 46, e multiplicarei as bênçãos da casa de meu servo Joseph Jr. Se for fiel, sim, uma multiplicidade de bênçãos. E assim o Senhor foi falando a todos eles que se fossem fiéis, se fossem humildes, se guardassem os mandamentos, as bênçãos seriam multiplicadas. E eu e vocês, hoje, em nossos dias, nós não vivemos a lei da consagração, vivemos a lei do dízimo, que é uma lei agradável e maravilhosa. Como é bom devolver aqueles 10% ao Senhor, né? E o que acontece? Nós vivemos hoje em nossos dias, e o Senhor está dizendo, se formos fiéis, multiplicaria nossas bênçãos. E eu estava pensando sobre este assunto, e queria que você pudesse pensar nas bênçãos que você tem hoje. Não importa a sua idade, mas eu gostaria que você pudesse fazer o seguinte exercício. Procure lembrar quando você era mais jovem o que era uma bênção para você. Eu vou dar o meu exemplo na minha idade, daí você adapta para a sua. Por exemplo, quando eu tinha 14 anos, o que era uma bênção para mim? Quando eu fiz 18 anos e conheci a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, o que era uma bênção para mim? Quando eu fiz 20 anos, o que era uma bênção para mim? Aos 30, aos 40, aos 50, hoje estou na casa dos 60. E sabe o que eu observei? Que no começo eu tinha dificuldade de identificar bênçãos quando era mais jovem. E nem pensava nisso, na verdade. Depois, com o passar do tempo, eu comecei a verificar muitas bênçãos. E à medida que ia amadurecendo, eu comecei a olhar para as bênçãos de uma maneira diferente. E eu gostaria que você pudesse fazer isso, pensar aí. Pensa, como era que você via as bênçãos de Deus na tua vida quando você era mais jovem e nos anos que vieram? Às vezes, eu e você não paramos para ver quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. E são muitas, muitas bênçãos. E poderíamos citar aqui várias, tá bom? Faz esse exercício. Você vai observar o seguinte, que à medida que você reconhece as bênçãos e agradece,
você começa a identificar mais bênçãos. E quanto mais você agradece, mais bênçãos você começa a identificar e a reconhecer a mão de Deus em tua vida, tá bom? Bem, vamos continuar aqui. No versículo aqui 56, tá bom? E se as propriedades são minhas, então sois mordomos. Caso contrário, não sois mordomos. No 57. Mas em verdade vos digo, designei-vos para serdes mordomos da minha casa, sim, verdadeiramente mordomos. E por esta razão mandei que vos organizasse, sim, para... Só um parênteses aqui. Quando o Senhor instituiu a Ordem Unida, tinha um propósito, irmãos. As pessoas que entravam nessa ordem tinham que considerar todas as suas propriedades, seus bens, recebiam uma parte para viver uma vida confortável, mas todo o excedente era doado. E para que o Senhor queria isso? No 58. E por essa razão, mandei que vos organizasseis, sim, para imprimirdes minhas palavras, a plenitude de minhas escrituras, as revelações que vos dei e que daqui em diante vos darei de tempos em tempos, com o propósito de edificar minha igreja e reino na terra, e de preparar meu povo para a época que está próxima em que habitarei com eles. Então o propósito era que as escrituras pudessem ser impressas. Lembra, o mundo estava passando por um período longo de trevas. Então o Senhor chama um profeta, ele dá novas escrituras, que foram escritas por profetas que viveram nas Américas, no livro de Mórmon. O Senhor levantou um profeta que era Joseph Smith, e ele então recebe mais revelações, que nós temos Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, enfim. Temos a Bíblia, que foi feita uma revisão pelo profeta, e nós temos escrituras vivas que guardam princípios sagrados. E se nós queremos conhecer o Salvador, Jesus Cristo, conhecer nosso Pai Celestial, o plano de salvação e felicidade, o Senhor nos deu meios, escrituras. Em João 5,39 diz assim, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas de que de mim testificam. Fim da citação. Que maravilhoso examinar as escrituras, porque elas testificam de Jesus e tem a vida eterna aqui guardadinho para nós. Um tesouro inestimável. A Josué, aquele grande profeta, né? Que eu fico imaginando Josué, sempre pensei assim, que teve a tarefa de substituir aquele profeta libertador de Israel, que era Moisés. E eu fico imaginando, quando isso aconteceu, o peso de toda a responsabilidade de conduzir todo aquele povo. O Senhor falou ao seu profeta, não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele dia e noite. Não, errei, vamos de novo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Mais ou menos assim, deu uma erradinha. Mas o que o Senhor ensinou ao profeta Josué? Que deveria examinar as escrituras, estar sempre com elas para saber como se conduzir na vida, como pessoa, como indivíduo, como pai e também como profeta de Deus. E hoje o Senhor também ordenou-nos, instruiu-nos, convidou-nos a conhecer suas palavras. E temos as escrituras hoje. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você, assim, bem sincera. Você tem lido as escrituras? Você tem tido o hábito de ler as escrituras regularmente? Você tem lido as escrituras de vez em quando, a cada 15 dias, quando chega a aula da escola dominical? Casualmente, durante o mês, uma ou duas vezes? Ou você tem o hábito de buscar e ler as escrituras?
Os profetas de Deus têm nos aconselhado a estudar as Escrituras diariamente. Nós precisamos, para o nosso corpo físico, de alimentos, exercícios, para termos uma boa saúde. Mas, para uma vida espiritual saudável, nós também precisamos nos alimentar. E um dos alimentos essenciais é o estudo das Escrituras. E buscar conhecer mais o Salvador, saber quais os princípios que ele ensina, as doutrinas, e procurar viver esses princípios no nosso dia a dia, incorporá-los à nossa vida. O Senhor fala para crescermos de graça em graça, não é assim? E as Escrituras Ele nos dá para que possamos crescer de graça em graça. E evidentemente que tem outras coisas que podemos fazer, como orar, como frequentar o templo. E uma parte essencial, com certeza, é o estudo das Escrituras. Nós temos agora o Vem e Segue-me. Essa mensagem faz parte do Vem e Segue-me, nós estamos vendo, né? E você consegue ver a necessidade na tua vida de estudar as Escrituras? Hoje eu estava lendo o livro de Atos e li 4 ou 5 capítulos e comecei a marcar algumas coisas que me chamavam a atenção. E foi tão gostoso, senti um espírito tão agradável, tão bom. E eu estendo a você esse convite para conhecer melhor o Salvador Jesus Cristo, e estudando as Escrituras. Também, muitas das respostas das nossas orações vêm através do estudo das Escrituras. Quando estamos estudando, abrimos nossa mente e coração e o Senhor nos inspira dos céus. Fantástico, né? Muito bem. Vamos continuar aqui. No versículo 78 fala assim: E também, em verdade vos digo, com respeito às vossas dívidas, eis que é minha vontade que pagueis todas as vossas dívidas. O Senhor, Ele orienta seu povo a não contrair dívidas. Muito bem. Eu achei aqui, neste antigo manual do Instituto, uma citação do elder Franklin D. Richards, que ele ensina 5 princípios para sairmos das dívidas, nos livrarmos delas. Primeiro, não gastar mais do que ganhamos. Segundo, preparar e utilizar orçamentos a curto e longo prazo. 3. Poupar regularmente parte dos ganhos. 4. Usar o crédito sabiamente, se for necessário utilizá-lo. Por exemplo, uma dívida razoável poderia ser a aquisição da casa própria ou o pagamento da faculdade. 5. Preservar e utilizar os bens disponíveis mediante planejamento e avaliação cuidadosa. Sei que, por meio desses princípios básicos e simples, é possível sair das dívidas e permanecer livres delas. O que isto representará para nós como indivíduos e famílias? O presidente Herbert G. Grant também disse: se há algo que trará paz e contentamento ao coração humano e à família, é viver dentro dos limites disponíveis. E se há algo que seja doloroso, desencorajador e desalentador, é ter dívidas e obrigações que não podemos cumprir. Então o Senhor, através de seus profetas, tem nos orientado e das Escrituras para não termos dívidas. Quando nós contraímos dívidas, nós limitamos nosso poder de agir e nossa independência. Que possamos ser sábios na questão de como administramos os nossos recursos. Muitas famílias, muitos casais se separam devido a problemas financeiros. Então tome bastante cuidado. Procure ensinar seus filhos desde pequeno a utilizar sabiamente os recursos que têm. E esta é a mensagem que eu trago a vocês hoje. Não importa a sua idade,
Nosso Pai Celestial e Jesus Cristo te amam muito e tem preparado todas as coisas para que você possa progredir. Mas lembra, para progredir, nós precisamos exercer fé em Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo sempre leva a ação. Pergunta: após ter ouvido esta mensagem, que ação você adotará na sua vida? Após ter ouvido esta mensagem, que ação você continuará a exercer? Pode ser que você já esteja exercendo várias ações. Que ação que você continuará exercendo? Amo a todos vocês. Tenham um ótimo dia. E eu deixo essas palavras em nome de Jesus Cristo também. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, jovens, crianças. Um abraço do Vovô Dé. Tchau, cuide-se bem, seja feliz, seja alegre, seja positivo. Tchau.